ter a oportunidade de bater um papo aí com vocês. É, eu vou tentar falar um pouquinho sobre algumas dicas e coisas práticas sobre análise de mercado. É um tema amplo pra caramba, né? Mas eu acho que acompanha sempre a jornada ali do empreendedor e é uma atividade que você precisa sempre fazer para, enfim, oxigenar a sua cabeça. Eu vou fazer uma apresentação de uns 30 minutinhos, talvez passe um pouco, talvez seja bem menos do que isso, vai depender um pouco aqui da dinâmica. E depois a gente abre para perguntas e respostas e trazer aí alguns cases práticos. Acho que pela quantidade de startups e pessoas aqui, dá para fazer umas perguntas bem específicas também sobre como que eu posso fazer no meu caso, se eu tenho alguma indicação ou não, alguma coisa para estar tentando ajudar vocês aí também. Me apresentando rapidamente, eu sou do interior de São Paulo, minha família tem uma rede de bares e restaurantes, e eu sempre participei ali do dia a dia da gestão do negócio, e foi por isso que eu fiz administração, tanto durante a época do ensino médio, quando eu fiz um técnico, quanto depois a graduação na Unesp. Durante a faculdade me envolvi bastante na atividade de empresa júnior, que é um projeto de extensão, né? E acho que foi lá que eu comecei a fazer as primeiras consultorias assim de marketing, mercado e tudo mais. Depois eu trabalhei na Ace. A Ace é uma aceleradora de startups, uma das maiores aqui da América Latina. Lá eu fui gerente de projetos de inovação aberta, então fazia a conexão entre startups e grandes empresas. E depois também eu fui gerente de produtos de uma plataforma de aceleração online que tinha como objetivo ajudar as startups. Então, nessa experiência aqui, eu tive a oportunidade de avaliar mais de 5.000 startups, trabalhei diretamente em mais de 30 projetos e programas de aceleração para 20 grandes empresas e programas da própria ACE também. Então, putz, já vi muito pitch, muita apresentação, já ajudei muito startup a fazer esse tipo de atividade, acho que vai dar para trazer bastante coisa legal aí. E até mesmo na ICE, assim, eu participei de mais de 50 processos de investimento e depois ajudei mais das 100 startups que fazem parte do portfólio a captarem dinheiro também. Então, é um processo que eu domino bem e quando a gente fala de captação de investimento, né, tem tudo a ver com análise de mercado, porque é um dos aspectos mais importantes também. Hoje eu dou algumas aulas também na SPM de temas relacionados a startups. Tenho uma pós na Poli, que eu até estudei sobre o impacto das startups do Brasil. Faço um mestrado também sobre investimento e gestão de produtos na FE. E hoje eu trabalho no iFood. No iFood eu sou responsável por novos negócios para os restaurantes que a gente tem. Então, se alguém aqui tiver alguma solução que possa ajudar um restaurante, só me chamar aí no LinkedIn que a gente pode conversar à vontade. E até é legal ver que hoje meu papel no iFood é meio que ajudar negócios como o da minha família também. Então, está sendo uma atividade, um desafio aí que eu gosto bastante de estar fazendo. Esse daqui é um pouco do estudo que eu fiz, né? Eu acho que se alguém se sente muito perdido sobre esse mercado de startups no Brasil, eu dou uma recomendada, dar uma lida. Não é fácil, é um trabalho acadêmico, né? Mas eu prometo que está bem legal e pode ser bacana. Um relatóriozinho aí de 50 boas páginas, onde eu estudei um pouco sobre o impacto que as startups têm no nosso país. E lá eu fiz um ranqueamento relacionado à atuação das startups com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E também fiz até um mapeamento por setor. Então, por aqui já pode dar uns insights para vocês dentro do mercado. Provavelmente eu cobri o setor que vocês estão participando também. Os setores de maior impacto que as startups hoje geram é o setor de energia e agronegócio, pelo estudo que a gente fez, porque eles impactam a maior quantidade de ODS possíveis. É, e pelo ranking de objetivos, as startups ajudam o nosso país principalmente por trabalho decente e crescimento econômico, porque elas geram emprego, renda, redução das desigualdades também, porque as startups geralmente elas democratizam acesso a alguma coisa que muitas vezes era restrito, né, a uma determinada classe, e também indústria, inovação e infraestrutura, que eu acho que já era mais óbvio também. E os piores aspectos, que realmente um desafio, eu aqui no iFood tenho um desafio de tentar ajudar os restaurantes a economizarem água, por exemplo. E claro, cara, não encontro solução
para isso, assim, eu só encontro uns professores pardais que têm umas válvulas, mas ou é caro, ou eles não sabem fazer muito bem o negócio, a parceria, então é um pouco desafiador até. Mas aí de água a gente não achou quase nenhuma startup, por exemplo, que ajuda nas questões tanto de vida na água quanto consumo de água potável e saneamento. Então o estudo ele é bem completo, ele vai bem a fundo assim sobre o cenário de startups no Brasil em relação aos objetivos da ONU. E quem tiver interesse depois pode ser um ótimo aquecimento para começar a entender mais sobre o mercado de startups. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre alguns aprendizados práticos. Usem o chat à vontade. O chat vocês podem ir mandando quando vocês quiserem as perguntas. E no final a gente abre para perguntas também. Aí fica mais tranquilo de vocês abrirem, perguntarem com o microfone. Acho que durante a apresentação a gente pode seguir um pouco mais esse tempo primeiro expositivo e depois vocês vão perguntando, a gente vai interagindo também. Mas antes de preparar esse conteúdo, eu fiquei pensando em coisas que eu via que as startups faziam de errado quando eu analisava elas para fazer investimento, né? E aí eu criei meio que isso daqui da minha cabeça mesmo, não teve nenhum método científico sobre os mandamentos da análise de mercado, né? Então, o primeiro deles que eu gosto de falar é que você jamais fala que você não tem concorrente. Se você fala que não tem concorrente, você mostra duas coisas. Ou o mercado é muito ruim mesmo, porque ninguém está interessado nele, ou é porque, de fato, você não conhece quais são as principais ameaças que existem. O segundo deles é que muitas vezes a gente acaba. Opa, deixa eu só mutar. Ah, mutou. O segundo deles que é o seu mercado não é o mais difícil e complicado do mundo. Toda startup que eu converso, ela falava, não, o nosso mercado é muito complicado, é difícil, é complexo. É... Cara, todo mercado tem seus desafios e seus entraves. Não existe um mais desafiador do que o outro. Então, você tem que ser um pouco cabeça aberta para não cair nessa tentação também. O outro é que é muito desafiador você fazer uma boa análise de mercado. Você não faz de um dia para o outro. Então, na primeira vez que você for fazer, vai ser horrível, vai ficar ruim. Na segunda, vai ser pior ainda. Na terceira, você talvez comece a achar alguma coisa. Mas até você saber onde você encontra os concorrentes, como você monitora eles, como você fica a par das coisas, é muito difícil. É igual você começar a ler um jornal e de um dia para o outro você querer entender tudo que acontece naquelas notícias do jornal. Você geralmente só consegue entender alguma coisa depois de alguns meses naquela atividade. Então, com a análise de mercado é a mesma coisa. Vamos supor que você começa a trabalhar num mercado, você não vai entender nos primeiros meses o que acontece naquele mercado, as dinâmicas. Depois de um tempo, você consegue pegar aquilo. Então, isso é um ponto importante, porque às vezes parece uma atividade tão difícil de ser feita, mas que você não pode desistir no começo. O importante é começar aos poucos. Eu trouxe até algumas estratégias para vocês começarem. O outro é julgue a si mesmo antes dos outros, ou seja, é muito fácil quando a gente olha para o concorrente ficar tentando amaciar o nosso ego, né? Então, a gente que é o bom, eles são os ruins, não, putz, que porcaria aquele produto. Esses dias eu conversei com uma empreendedora que tem uma marca de chás para mulheres, e eu fui falar do Desinchar, porque eu acho o Desinchar um baita case de crescimento e de marca. Os caras criaram um chá e cresceram pra caramba. E aí, quando eu falei desinchar, só de ver a cara assim da empreendedora, me doeu o coração, porque com esses cases você mais tem que aprender do que de fato ficar puto. É igual quando você está com um dono de restaurante em São Paulo e você fala para ele se ele já conheceu a Livap, né, que é uma startup que entrega comida saudável nos saquinhos e tal. E não é assim, é gostoso, depois você enjoa como qualquer marmita e tal, mas a Livap cresceu muito também. Hoje já tem milhares de usuários, captou milhões de investimento. É um baita case de marca. E aí, a hora que você fala, a pessoa fecha a cabeça, né? Então, acho que concorrente, ele tem um papel importante de ensinar a gente. Então, a gente não pode só ter essa raiva ou ranço ou ódio, sabe? A gente tem que saber aprender com os pontos bons deles e aprender também com os erros. Muito mais fácil e custa muito menos também.
O outro é não usar referência ou dimensionar os números sem as fontes, isso já é uma regra básica para a vida, mas achei legal colocar, porque às vezes você faz uma projeção de mercado e esquece de colocar o número e tudo mais. É importante ter, para isso servir até de consulta para futuras pessoas do time que forem fazer esse tipo de análise. Também não fazer projeção sem histórico externo ou interno, ou seja, às vezes a startup vai captar investimento, vai fazer um gráfico, e aí do nada o crescimento da startup está super flat, aí depois que ela recebeu aquele investimento vai decolar para caramba. Isso não acontece, sabe? O sensato é você ver quanto que aquele setor cresce mês após mês, isso não é difícil de encontrar, ou até pegar uma startup grande lá de fora, você pega, tipo, a Uber lá nos Estados Unidos, é listada em bolsa, você consegue saber quanto que a Uber cresce mês a mês. Se o seu negócio for de mobilidade, você pode fazer um proporcional em relação ao crescimento da Uber versus o PIB americano, e você faz uma proxy aqui para o Brasil, do tamanho do seu negócio para o tamanho do PIB brasileiro, e você adapta isso fazendo uma regra de três básica, sabe? Então, você pode usar ali um embasamento, mas assim, não façam projeções se não tiver esse embasamento histórico. É super importante. E por mais que você vai falar assim, mas a gente não fatura, não tem histórico, dá para achar o histórico. Na sessão de perguntas e respostas, a gente pode fazer caso a caso aí, se der tempo. Vou estar aí até 8 horas para a gente conversar, e se passar um pouco, não tem problema também. O outro é não ter preguiça, né, de passar dia após dia pesquisando e estudando. É difícil você tirar um dia ou uma hora para fazer isso. É um trabalho contínuo. É igual você aprender um idioma. Você começa estudando, você se esforça um pouco mais, depois você tem que fazer a manutenção daquilo. É igual atividade física, é igual qualquer outro processo. Então, dia após dia, seu papel ali como empreendedor e à frente de uma startup é saber o que está acontecendo no mercado e quais são as tendências também deles. O outro é que isso será um novo hábito, você vai ver que você acaba acompanhando e criando essa rotina. Um outro que eu gosto de falar é que o seu produto não será para todo mundo. Às vezes a pessoa trava quando vai definir uma persona, qual que é o foco, e ela fala, vai ser para todo mundo. Isso é muito desperdício de recurso, energia, tempo e dinheiro. Então é legal direcionar o produto para um segmento, porque fica até mais fácil de você monitorar o que acontece naquele mercado também, acompanhar os hábitos, desejos, tendências e por aí vai. Dos concorrentes eu já falei bastante, né, de reconhecer e aprender com eles. E no final do dia você tem que saber dar aula sobre o seu mercado, né? Você tem que ser o maior especialista sobre ele, tanto para colaboradores, tanto para os investidores, quanto para outros grupos de interesse, fornecedores, clientes e por aí vai. Então, é uma atividade que você precisa fazer muito bem e saber, mas dá para ser muito mais simples do que a gente aprende aí na escola, faculdade ou nesses cursos de marketing. Eu vou tentar trazer um viés bem prático aqui para vocês ao longo da apresentação também. Bom, então aqui eu vou falar qual que é a importância do tamanho de mercado para o investidor, né? Um fundo de investimento, ele tem geralmente um ciclo de 10 anos. Ele investe nos 4 primeiros anos, ele matura e desenvolve aqueles investimentos em 3, 4 anos, e nos últimos 3 anos ou 2 do fundo, ele faz atividade de desinvestimento. Então, um fundo, geralmente, ele vai querer que o investimento que ele fez numa startup retorne 20 vezes em 10 anos. Essa é a média. Mas metade dos investimentos que um fundo faz não retorna nada. Só que aqueles que retornam, retornam isso. E por isso que compensa e vale a pena esse mercado de venture capital ou capital de risco, né? Porque os poucos que dão certo acabam compensando a carteira toda. Se o seu mercado não for grande o suficiente, vai ser impossível você conseguir ter esse crescimento em 10 anos, a ponto de aqueles 10% que o investidor fez investindo 200 mil na sua startup, em 10 anos retornar 20 vezes esse valor. Então, essa é um pouco da importância do tamanho de mercado. Além do time, o segundo critério mais importante que qualquer investidor vai olhar numa startup é o tamanho de mercado e o mercado que ela está inserido. O time é o critério mais importante, isso você não tem dúvida. A gente poderia ter uma aula só sobre time. Mas, assim, tem uma máxima no mundo de investimento em startups que
que é assim, até uma frase não óbvia, mas um time bom, ele não consegue vencer num mercado ruim. Um time ruim consegue vencer no mercado bom, porque a demanda puxa. E muitas vezes a gente quer muito olhar no lado da oferta, o que a gente vai estar oferecendo, produto e tal, mas, tipo assim, o iFood, se o iFood fecha hoje, sai todos os 4.000 colaboradores do iFood, o iFood continua crescendo, porque o mercado tem muita demanda. Então, o time do iFood pode ser ruim, não tem problema. Então, esse é um princípio que vai um pouco contra em tudo que a gente vê, que foca no time e tal. Só que para o investidor, o mercado é um dos critérios mais importantes também, tão quanto o time, porque se o time for muito bom, mas o mercado for pequeno, ele não vai conseguir crescer em 10 anos para retornar 20 vezes aquilo que o investimento fez. E para a startup crescer de fato tanto que ela dê 20 vezes daquela pequena porcentagem que o investidor teve, vai precisar ter um mercado em crescimento bem grande também. E para o seu negócio, qual que é a importância do tamanho de mercado? Né? É você aprender, te dar muitos insights, muita fonte de informação, e também você saber criar uma estratégia. Né? Quando você pensa numa estratégia que é ir do ponto A para o ponto B, você faz esse meio, esse caminho com um grande diferencial, que é a vantagem competitiva, né? O que torna você único. Só com esse trabalho de análise de mercado é que você vai conseguir saber qual que é o seu diferencial. Porque senão você vai cair nos diferenciais mais comuns que existem. Ah, o meu preço é diferencial. Gente, essa é a pior maneira de diferenciar é pelo preço. Ou você entra nos critérios mais clichês. Ah, nossa cultura é o nosso diferencial, nosso time é o diferencial. Isso daí não é muito diferencial em quase nenhum lugar. Só a longo prazo, eu acho que sim, cultura é um grande diferencial de qualquer empresa. Mas qualquer empresa consegue fazer uma cultura forte. Geralmente, acho que uma boa vantagem competitiva, ela tem uma barreira de entrada alta também. Então, isso é um ponto para análise. Então, essa é um pouco da importância desse tema aqui de análise de mercado ou tamanho de mercado também. E se você for pensar nas últimas grandes transformações que a gente teve, 15 anos atrás a gente praticamente não tinha essas tecnologias e essas soluções. Todas elas surgiram e estão transformando aí o comportamento dos consumidores. E o desafio para toda startup, todo produto, é sempre ver qual que é a próxima onda, qual que é a grande transformação, como que vai mudar ali o consumo, o comportamento, a compra, os hábitos, as motivações, porque hoje os jovens têm um certo anseio, um certo desejo. A maior parte da população brasileira é jovem, a gente vive um bônus demográfico. Daqui a um tempo isso vai se inverter, aí talvez soluções para um público mais velho vai fazer mais sentido. Mas hoje você vai ter várias pessoas de 20 anos que não estão nem aí para ter o sonho do carro próprio, porque você tem opções de aplicativo, ou casa própria, porque você pode escolher onde você quer ficar, ou enfim, outras coisas também, né? Então é sempre legal ficar de olho em grandes tendências que rolam de tecnologia para você ver como isso se desdobra no seu dia a dia. Tipo, você vai criar uma solução que tem um chat, você não precisa inventar muita roda, é você seguir os princípios do WhatsApp, que está todo mundo acostumado aqui no Brasil. Você vai criar alguma estrutura de educação, não tem muito segredo, já tem um sistema que funciona muito bem, que é o YouTube. Então, essas tecnologias, soluções podem ser grandes inspirações para a gente acompanhar que surgiram aí nos últimos 15 anos também. E aí, trazendo um case mais prático, eu gosto dessas imagens, que elas são bem provocativas, e elas falam como que era feita as coisas antigamente, né? E como que as coisas hoje acontecem, e ele traz aí a marca das empresas de uma forma bem engraçada, né? Então, eu não vou explicar uma a uma, porque acho que a foto já retrata bem o que eu quero dizer, mas como que essas empresas conseguiram gerar disrupção nesses mercados e a gente mudou totalmente o nosso comportamento e como a gente faz as coisas hoje, né? Acho que o case do Facebook ou Instagram, todo mundo deve ter álbuns de fotos espalhados pela casa, enterrados, empoeirados e tal. E hoje, sei lá, você precisa pegar uma foto, você vai lá, entra no seu Facebook, no Insta, na sua rede social e por aí vai, né? Telefone, tanto de gente que hoje nem tem telefone,
TV, o quanto que a gente parou de assistir, e agora é muito mais um Chromecast, YouTube, o Netflix, sei lá, acho que o do Gmail é mais do mundo corporativo, né? Mas ninguém manda mais carta ou correio, por mais que tenha um efeito super legal quando a gente manda. Mas o LinkedIn para vagas de emprego, relacionamento, atualidades e tal. Então, o que todas essas empresas têm em comum é que elas entenderam justamente isso daqui. Elas não focaram só no produto, elas focaram no que os clientes queriam fazer. E aí que é o grande diferencial da análise de mercado. Se você for olhar sempre para o objetivo do usuário, o objetivo do cliente, que é o job to be done, né, o trabalho a ser feito, toda vez que você compra alguma coisa, você compra para alcançar algo, para fazer alguma coisa, né? Sempre nesse objetivo tem concorrente. É impossível não ter. Porque se não tem concorrente, significa que o problema não é bom o suficiente, não é uma dor latente, sabe? Então, sempre vai ter concorrência nesse trabalho a ser feito, e o grande segredo para você se diferenciar do mercado é você focar no justamente o que o cliente quer se tornar quando ele compra e contrata você, que é justamente o trabalho que essas empresas fizeram e substituíram produtos analógicos e coisas que existiam anteriormente para soluções tecnológicas também. E aí, outra fonte de informação que pode ajudar muito você a conhecer o mercado é o ecossistema, né? Esse daqui é o ecossistema do Vale do Silício, que todo mundo fala que é o lugar mais favorável do mundo, né? Porque tem um conjunto muito rico de empresas, universidades, fundos de investimento, aceleradoras, incubadoras, capital humano. Esse grupo aqui de empreendedores foi o grupo que fundou o PayPal. Do grupo que fundou o PayPal 20 anos atrás, surgiu os japoneses que fundaram o YouTube, o Elon Musk que fundou a Tesla, surgiu o fundador da 500 Startups, que é uma das maiores startups do mundo, o fundador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman, surgiu o Peter Thiel, que foi o primeiro investidor do Facebook, tem um livro de inovação que chama super legal, que chama 0 a 1 ou Zero to One, e vários outros negócios bem-sucedidos de lá também, como o Yelp, que não é muito conhecido aqui, mas é uma plataforma de avaliação de estabelecimento, o Square também, que é tipo um Facebook de lugares, e tal. Isso só para ilustrar a riqueza de pessoas que existe lá, né? A cultura empreendedora. E geralmente, quando você acompanha o ecossistema, você fica de olho quais são as grandes empresas, as políticas públicas, os agentes financeiros, os comportamentos, a cultura, as organizações de apoio, a aceleradora, e por aí vai, os agentes de educação e o próprio centro do ecossistema, que são os negócios, né? Pode ser uma rica fonte de informação. Então, é um lugar para você ficar muito ligado. Então, você participar da comunidade de startups que você está inserida, participar de uma ou outra aceleradora que está aí, acho que é a iniciativa que vocês já participam aqui já é um ótimo começo também, mas isso no dia a dia pode te ajudar a pegar essas informações do que está acontecendo no mercado para você se ajudar. E também, outra coisa que você tem que evitar é achar que as pessoas vão roubar a sua ideia. Isso não importa, assim. O grande fator diferencial é a execução. Você pega um Elon Musk, que é um empreendedor que eu admiro bastante, ele tem uma visão super legal, que é tornar a humanidade a primeira sociedade multiplanetária do mundo. Ele quer colonizar Marte para isso. Ele tem negócios que ajudam a alcançar lá, né? Tipo a SpaceX, que é uma empresa de exploração espacial, uma empresa de energia solar, tem a Tesla também, que é a maior, a empresa mais valiosa de carros do mundo hoje. E ele tem uma capacidade de execução imensa. Ele compartilha abertamente quais são as ideias que ele tem. Mas ninguém consegue alcançar ele, por quê? Porque ele tem uma execução, uma disciplina muito forte. Então, às vezes, um erro que você faz é você ir para um grupo, um evento, um bate-papo com startups, e falar, eu não vou falar da minha ideia porque as outras pessoas vão copiar. A ideia não vai valer de nada. Então, é muito mais importante você abrir e compartilhar o que você está querendo fazer, o que você está olhando, para pegar feedback se isso presta ou não, do que ficar segurando e, enfim, não dar em nada também depois. E aqui eu trouxe um mapa de investidores de startups no Brasil, só para ilustrar que em cada estágio você vai ter necessidades diferentes para fazer uma análise de mercado. Quando você está no estágio mais avançado de startup, com mais de 100 funcionários,
você já fatura mais de 100 mil por mês e recorrente, já vai ter uma base acima de 10 mil usuários e 100 grandes empresas, se for B2B, aqui você vai ter que fazer uma análise de mercado muito profunda, muito científica mesmo, bem metodológica, grande, exaustiva, porque aqui a tese é maior, os investimentos são maiores, né? Daqui para antes, na fase de aceleradora, antes e pré-seed, que é uma fase mais inicial, o que eu acho que é importante da análise de mercado? É você saber quais são os principais competidores diretos e indiretos, como você vai se diferenciar, para você conseguir ter um produto que seja matador e conseguir sair ali desse comecinho da empresa. Quando você está numa etapa seed, eu acho que você tem que entrar mais numa análise das features, exatamente o que seu produto diferencia do que os produtos atuais existentes, porque que você já está num cenário mais consolidado. Aqui em aceleradora Anjo Pré-Seed, você vai ter 10 pessoas no máximo na sua startup. Você não vai faturar mais do que 10 mil por mês. Você não vai ter mais do que 10 grandes clientes ou 100 usuários. Aqui em Seed, geralmente você já está chegando ali em 15, 20 pessoas, você já vai estar com faturamento quase 40, 50 mil mês, já vai estar com mais clientes, usuários, então você já está mais estabelecido no mercado, você já consegue mais direto de produto para produto, onde você se diferencia e tudo mais também. Então, cada etapa tem o seu tipo de análise de mercado, os seus desafios, mas é importante começar a fazer o quanto antes para que quando você chegar lá na frente, você já ter isso bem desenvolvido e maduro também. Então, agora eu vou trazer algumas referências de metodologias e formas que você pode fazer para aplicar a análise de mercado. O grande clássico é a Estratégia do Oceano Azul, talvez não seja novidade para ninguém, é um livro super fácil e gostoso de ler, que é aquela máxima de você pegar atributos que são fortes em um mercado e aplicar em outro. E aí você foca em Oceano Azul, que é um nicho de mercado que não é muito bem endereçado e atendido. E o Oceano Vermelho você foge porque a competição é sangrenta, tem muita opção e vai ser difícil crescer. Então, seu objetivo sempre é achar uma vantagem competitiva no Oceano Azul. E aí depois a gente pode citar alguns exemplos com base nos cases de vocês também. Outra forma que eu gosto muito de análise de mercado é desse livro aqui que chama Plan to Win, que ele traz 5 questões que você tem que fazer para criar uma estratégia vencedora. Desde qual que é a sua aspiração, por que você quer vencer, onde você vai jogar, que é meio que tipo a praça ali onde você vai segmentar e tudo mais, qual que vai ser o seu modelo para você vencer aquela batalha, o que você vai precisar fazer, né? Quais são as capacidades e quais são os sistemas e a gestão que você precisa para entregar aquilo. Eu gosto desse tipo de metodologia porque ele vai desde o estratégico até o operacional do dia a dia também. É um livro super gostoso de se ler. Eu só tomaria cuidado porque às vezes estratégia é um tema que fica muito amplo e perde um pouco ali a execução e a necessidade de urgência, porque você fica planejando, planejando e planejando. E eu acho que para a startup que mais funciona meio que o planejamento no dia a dia. Você constrói o avião voando. Então, você vai para a rua, coleta feedback, vai desenvolvendo, aprendendo. Mas eu acho que, assim, sempre vale a pena você, pelo menos 10 minutos do seu dia, refletir se você está no caminho certo ou não, se essa é a melhor estratégia, qual que está acontecendo. E quando a gente fala de estratégia, não tem como olhar o mercado, né? O mercado é o principal fator externo que vai fazer a gente adaptar ali o nosso produto, a nossa solução, a nossa proposta de valor para atender as necessidades e as expectativas dos clientes também. Então, eu gosto de trazer ela porque essa parte estratégica tem tudo a ver também com essa parte de mercado. Para dimensionar se o mercado é grande ou não, tem uma regrinha básica que você sempre tem que procurar um TAM acima de US$ 1 bilhão. Se esse mercado for acima de US$ 1 bilhão, é porque é um mercado grande e tem potencial de você crescer bastante dentro dele. Tem várias formas de se calcular TAM Samsung. Tem um curso online que vai estar aqui na apresentação, que vocês vão poder fazer com calma depois, meia horinha de curso,
ensina exatamente a fórmula, o cálculo e tudo mais, mas o Tan Sanson você faz como se fosse uma cebola, né, por camadas. Então, o TAM é o mercado total ali disponível. Então, vamos supor que você atua no mercado imobiliário. É, o mercado imobiliário vai movimentar tanto. Você pode pegar um dado de uma associação, você pode pegar o dado de um Sebrae da vida, de uma associação de indústria e por aí vai. O Sanja vai ser um recorte. Então, vamos supor, você vai pegar o mercado imobiliário de uma das categorias, por exemplo, você pode fazer um tipo de locação. Então, vou fazer mais de prosseguimento para universitários. Então, você vai pegar um recorte de quantas cidades universitárias tem no Brasil e o quanto que o mercado universitário de imobiliárias representa do universo total de imobiliárias. E o som é mais uma fatia, que é a fatia onde você vai focar agora. Então, por exemplo, eu vou focar na região sudeste. Então, você vai lá e vai pegar o quanto que esse mercado representa, tipo, na cidade ou no estado de São Paulo. E aí você faz essa camada aí de dança som, que ajuda você também. Tem várias formas que você pode calcular isso. Você pode calcular desde pegar o ticket médio da sua startup, do preço, e multiplicar pelo universo total de usuários para chegar no som, e depois você multiplica isso no SAM, ou então você pega o outro, ou você vai desdobrando e dividindo aí por esses layers. Tem tanta metodologia que é bottom-up, quanto a top-down também. Aí no curso explica exatamente isso, vocês vão poder olhar com calma. Não tem certo ou errado, é uma atividade muito mais para você criar esse racional e saber que é um mercado que vale a pena investir também. Pergunta do Felipe aqui, é US$ 1 milhão mesmo aqui no Brasil? US$ 1 bilhão mesmo aqui no Brasil. Essa é meio que a regrinha de ouro aí. Se é US$ 1 bilhão, é um mercado que é grande. Geralmente dá para se alcançar muito mais que isso, os grandes setores, né? Você vai pegar um agronegócio, financeiro, logística, turismo, puta, tudo vai passar de US$ 1 bilhão. Daí depende sempre o jeito que você segmenta e tal. Depois a gente pode até entender o seu case em específico para compartilhar alguns aprendizados. Outra atividade que eu gosto para fazer é sobre definição de personas. Por quê? Aqui, tudo que a gente viu é muito macro, né? É muito geral. Quando a gente vai para a persona, é uma forma de tangibilizar mais onde a gente está olhando, aí para o micro. Então, eu gosto de trazer a persona porque a gente entende quem que é o perfil ideal de cliente que a gente tem ali para estar atendendo, né? E muitas vezes, quando você define bem a persona, você consegue definir o universo total de personas que você tem para atacar. E você pode usar esse universo total para fazer projeções de crescimento. Então, a gente tem 1 milhão de pessoas que são aptas a contratar a nossa solução. Nossa primeira estratégia para esses 2 anos é alcançar 5% dessa 1 milhão de pessoas, o público-alvo que a gente tem. Então, eu gosto de trazer a persona porque ela ajuda nessa atividade no dia a dia também. Outro framework que eu gosto de análise são as 5 forças de Porter também, que é bem clássico aí do marketing. Que ele traz não só a rivalidade de concorrentes, mas também a ameaça de novos concorrentes, ou seja, o quanto que é fácil entrar no seu mercado, né, que são as barreiras de entrada. Se está no mercado que é muito fácil entrar, vai ser difícil, uma hora pode surgir uma competição em ganhar esse jogo. Esses dias eu conversei com uma startup de telefonia. Eles competem tipo com a Vivo, TIM, Claro. Putz, achei animal. A barreira de entrada é altíssima. Quem que vai querer criar uma telecom, uma operadora de telefonia móvel? É muito difícil. Então achei legal, porque eles têm uma experiência bacana, o produto é bom, é um mercado muito concentrado, é um oceano vermelho, de fato, mas não tem muita solução nova, né? Então isso que foi interessante. O outro é o poder de negociação dos clientes, ou seja, é tanto a barganha que você tem para ter preços menores e ter economia de escala, né? E nos fornecedores é o quanto que você consegue ter barganha para pegar custos baixos. Aqui é mais numa ótica industrial, né? Economia de escala versus
o poder de barganha. E o outro é a ameaça de produtos substitutos, que a gente já está falando bastante aqui, de que quais são os produtos que competem com o seu. Que, não é óbvio que é um competidor direto, mas o que o cliente faz para resolver aquele problema se ele não usar a sua solução de fato? Então, é uma forma de você também enxergar isso daí. Outro clássico que você pode fazer para analisar é você criar uma tabelinha, né, com os concorrentes e você definir qual que é o foco de mercado de cada um, do que eles são bons ou são ruins, o que eles fazem bem são diferentes dos demais, e qual que são os principais KPIs deles, quantidade de funcionários, tudo mais. Algumas empresas você consegue pegar esses números abertos. Eu vou passar umas bases depois para vocês verem. E geralmente as pessoas fazem isso por análise SWOT, né? SWOT eu acho que dá para você aplicar em tudo, até na sua vida. O que eu acho legal? Em forças, você listar os seus diferenciais, né? Então, por que você se diferencia? Em oportunidades, você listar ali a análise de mercado, de fato, quais são as tendências que vocês podem olhar. Em fraquezas, você olhar o que você tem que melhorar e aí ser muito sincero mesmo, ser bem aberto, mostrar o que não está bom, o que a gente pode buscar avançar aqui. E o outro de ameaças é você ver os riscos, né? Quais são os principais riscos que existem ali. Eu vou mostrar 4 exemplos de riscos que qualquer startup pode ter quando ela começa a trabalhar também. E aqui tem um exemplo prático depois da Microsoft de SWOT que vocês podem ver com calma também. Mas a análise SWOT é uma atividade super fácil de ser feita que você pode ir fazendo para ir aplicando ali no dia a dia da sua startup. Aqui é uma referência sobre riscos que qualquer startup qualquer produto pode sofrer com eles. É de uma referência do Martin Kagan, que é um cara que é mega referência no mundo de produtos para startups, e ele sempre traz 4 riscos. O risco de valor, ou seja, ninguém quer usar aquilo, ninguém se importa com aquilo e ninguém quer. O risco de usabilidade, ou seja, ninguém consegue usar aquilo direito, a solução mais atrapalha do que ajuda. Pensa assim, tem solução que surge, aparece, que às vezes mais deixa o usuário distante do objetivo dele do que aproxima. O outro que é a questão da viabilidade técnica, né? Então não tem tecnologia, não dá para construir aquilo. Tipo, hoje não dá para fazer teletransporte ainda, por exemplo. E o outro que é o risco de negócio, se dá para construir um negócio que para de pé com isso, né? Ou seja, dá para fazer algo que cria, entrega e captura valor de fato. Então, toda startup tem esses riscos, tem essa ameaça. Você pode ver como você evita cada uma delas também ali na sua análise e tudo mais. Como que você faz um produto que tem valor, que é fácil de usar, que é viável de construir tecnicamente e que é viável em termos de negócio para a gente também. Algumas formas que você tem de fazer análise de mercado, eu gosto muito da análise por cadeia de valor. Então, você pega ali o seu processo produtivo exatamente e vê onde as soluções atuam e onde você pode atuar. Ou por posicionamento, você pega algumas variáveis. Aqui é do Airbnb, quando eles começaram. Então, você vê tipo, soluções que são baratas, soluções que são viáveis, mundo offline e mundo online. Você pode mudar essas 2 variáveis. E você dispõe os produtos para saber como você se diferencia. Ou no estágio mais maduro, você coloca as features e você coloca os produtos e dá o check e coloca as informações também. Então, esses são os 3 modelos mais usados pelas startups: a cadeia de valor, posicionamento ou por features de produto. O de posicionamento é muito fácil você fazer, só você colocar a área de competição que você quer e aí você posiciona num quadrante, é muito simples, não tem segredo. O de cadeia de valor, eu vou trazer um exemplo aqui para facilitar também, mas também quem trouxe isso foi o Porter, e você pode pegar o fornecedor, empresa, canal e comprador e desdobrar mais isso e nessa jornada, ver onde você atua, quais são os gaps,
que acontece com o seu produto antes, o que acontece com o seu produto durante, o que acontece com o seu produto depois. Na visão do cliente, sempre vai ter insights de inputs e outputs que você pode melhorar e que muitas vezes você não está olhando. Como, por exemplo, o agronegócio. Você vai ter a matéria-prima, você vai ter produção, você vai ter distribuição, você vai ter o marketing, a venda, o consumo. Então, é uma cadeia muito grande. Você pode pegar e colocar competidores em toda parte da cadeia e entender como que você se relaciona para eles. Se você precisa atuar numa etapa antes com o fornecedor ou se você precisa atuar numa etapa depois como com um distribuidor também. Então, eu gosto dessa visão, porque assim como o agronegócio, qualquer setor você consegue fazer isso. Setor financeiro, setor de saúde, todo setor vai ter uma cadeia de valor, vai ter um processo produtivo, vai ter uma jornada dessa. Então, vale a pena você fazer isso para saber onde você atua, quais são as oportunidades, as fraquezas, os competidores, os players, como você se relaciona, como você faz parcerias, novos negócios e por aí vai também. Outros critérios que você pode usar pegando exatamente os elementos do pitch deck de uma startup. Então, você pode começar a monitorar 3, 4, 5 competidores com base no problema que eles resolvem, solução, como eles se posicionam, o mercado deles, a própria competição que eles falam que tem, às vezes, você não é um competidor na visão do competidor, você pode ver o que aquele competidor olha como competição, pode te dar alguns insights interessantes. O time, você consegue stalkear o time inteiro do competidor no LinkedIn. Pode ser super massa você adicionar todo mundo da empresa para ficar ligado no que a galera está postando. O modelo de negócio, cada um vai ter o seu, e por aí vai também. As informações financeiras é mais difícil você fazer, mas às vezes, por notícia e por ticket médio, você consegue prever quanto que ele está ganhando. Ou se ele levantou uma rodada de investimento e você descobriu o valor dessa rodada de investimento, você consegue fazer uma conta proporcional para chegar. Eu já vi empreendedor até contratar, você fazer cliente oculto na empresa, pegar o produto, ver o número da nota fiscal e projetar o quanto que ele estava vendendo e fazendo mês a mês só de comprar um produto uma vez por mês, pegando a série da nota fiscal. Eu já vi até umas estratégias assim, mais James Bond, mas enfim, acho que não precisa chegar nesse nível, só você ficar muito bitolado mesmo em um dia. Então, passo a passo aqui para facilitar. Primeiro de tudo, você tem que encontrar sua categoria do mercado de startups. HR Tech, de RH, Law Tech, de Direito, Fintech, de Financeiro, Agritech. Toda startup vai ter uma categoria do mercado de startups. Então, você precisa encontrar isso primeiro. Segundo, todas as categorias vão ter estudos e reportes abertos. Se digitar aí no Google agora, HR Tech Brasil, você vai achar uns 10 relatórios. E assim vice-versa. Alguns mais aquecidos, outros nem. Mas é legal você procurar esses estudos e esses reports, porque eles já trazem esses mapeamentos, as tendências, e é um ponto de partida. Depois você escolhe uma metodologia. Cadeia de valor, jornada, job to be done, SWOT, etc. De tempos em tempos é importante fazer alguma. Eu sempre dou a sugestão de a cada 6 meses faz uma atividade, a cada 3 meses faz uma atividade, não faz a mesma sempre, faz mais para aprender e alinhar o time e vida que segue. Entre na base de startups, vou passar as principais bases para vocês e pegue todas as startups do seu mercado. Você vai levar um dia, mas se você colocar numa planilha todas as startups que competem com você, pega um dia, coloca todas as fintechs do Brasil, passa um dia abrindo o site delas e estudando. Só para você ver o tanto de insight que você vai ter em proposta de valor, diferenciação e por aí vai. É uma atividade muito rica e que vale bastante a pena fazer. Aí você coloca numa planilha, organiza lá um racional de estudo, faz um agrupamento e você já consegue ter um panorama de como você está hoje. Se tem alguma oportunidade que é muito saturada ou não, onde você pode atuar e por aí vai. Geralmente tem gente que faz até essa atividade para descobrir onde empreender e que ideia fazer. Isso é meio que uma recomendação padrão que eu dou para todo mundo que vai fazer também. Aqui tem as principais bases de startups. A nível internacional, você tem o PitchBook, Crunchbase e o CB Insights. Todas têm versão gratuita, tem versão paga. Eu não pagaria nada. Acho que a versão gratuita cumpre bem. E a nível nacional, você tem o Startup Base, da Associação Brasileira de Startups, a Sling Hub, o Distrito Data Miner ou Insider Venture Capital. É uma base paga,
mas tem bastante relatório gratuito, às vezes não precisa pagar. Se for pagar é R$ 90 por mês, eu acho que vale a pena. E o League Insights também é da Liga Ventures, estilo distrito, tem versão paga, tem versão free. Acho que vale a pena ser free. A versão paga, eu acho que definitivamente não compensa, vai ser uns R$ 500. Eu acho que aí é too much para quem está no começo. Então, aqui tem as principais bases que você pode procurar, competidores diretos e indiretos também. Além disso, eu gosto muito de assinar newsletter, sempre para estar recebendo informações. Então, aqui eu listei umas 10 newsletters que eu acho que podem ajudar vocês. Brasil Journal, Neofeed, startups.com.br, TechCrunch, Crunchbase, CB Insights, The Briefing, Morning Brew, AB Startups e fusões e aquisições. Algumas internacionais, algumas nacionais. Já é um ponto de partida. Se você assina essa startup, essas news, pelo menos uma vez por semana ou diariamente, você vai receber um e-mail bem assertivo falando de compras no mercado de startups, investimentos, tendências, bem tranquilo de acompanhar. Eu até prefiro do que ficar acessando o blog, notícia e por aí vai. E aqui eu trouxe 2 tarefas para vocês fazerem. Quem quiser fazer, tiver dificuldade, depois quiser me mostrar, fica super no contato aí no LinkedIn. Uma que eu chamo de Stalker, que é você listar 3 startups grandes dos seus segmentos, setor, competidor direto e indireto. Procura os fundadores no LinkedIn ou no site das empresas. Pesquisa por palestras no YouTube deles ou podcasts. Pega o nome ali do CEO, CTO, vê se tem palestra aberta no YouTube ou podcast. Escuta e anota os principais aprendizados de atuação no mercado. É uma mina de ouro. YouTube, podcast, a galera abre o jogo mesmo. A galera fala tudo. Que eles enxergam, ponto forte, ponto fraco. Só que é difícil achar. Você não vê assim toda hora, se não for um case famoso. Então, eu gosto dessa atividade porque é um ponto de partida interessante e não deixa de ser educativo. E o outro é o de mapeamento. É você estudar o relatório do setor da sua startup, pegar startups nessas bases públicas, colocar numa planilha, criar um racional de análise, selecionar 10 startups que você gostou muito, cria um alerta no Google Alerta para receber notícias delas, se sair na mídia, e você começa a acompanhar ali elas. Aí, pô, você vai lá, acompanhou uma startup, saiu uma notícia, cai na sua caixa de entrada aquela notícia. É uma forma de você ficar por dentro do que está rolando também. E quem quiser mais referências, tem outros links aqui que eu até já pedi para o pessoal mandar antes, tem alguns outros, e por aí vai também. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que eu preparei aí. A gente levou mais tempo do que eu previ, foi uns 40 minutos, mas agora a gente vai ter um tempinho aí para perguntas e respostas. Estranho não conseguir ver ninguém aí também, mas quem quiser ligar a câmera fica super à vontade aí também, para não parecer que eu estou falando com extraterrestres. E agora a gente faz a sessão aí de perguntas e respostas. Bom, Andrei, eu vou tomar liberdade aqui, enquanto ninguém se pronuncia e tudo mais. Cara, primeira coisa, parabéns aí, achei muito legal, pelo menos da minha opinião, de todas as apresentações aí que a gente teve contato até agora, pelo menos do meu gosto foi a que eu mais curti. Sou bem ligado ao movimento Empresa Júnior também, então é legal ver que teve alguém aí que fez parte, enfim, evoluiu na carreira. Legal. Muito massa. Cara, me diga uma coisa. Eu já li em vários pontos de referência, voltando lá ao Tan, Sun e Son, né, que a gente pode considerar também, assim como eu não me lembro se o nome correto é mercado endereçável, mas você faz, né, toda aquela varredura do mercado. Eu, inclusive, algumas vezes eu já peguei e já utilizei uma ferramenta que, pelo menos aqui para o Brasil, o nome é Radar de Vendas, né? O Radar de Legal. Vendas, ele consegue entrar no site da Receita Federal e ele faz uma varredura, né, das empresas cadastradas. Então, daí eu peguei, joguei lá o KNAI, o tipo de atividade das empresas e tudo mais, e fiz uma contagem, né, por estado, por região e tudo mais, e dessa forma eu fui determinando quantidades de empresas e tudo mais, e né, de potenciais consumidores ali, eu já vi em várias fontes de referência, mas eu gostaria de confirmar mais uma vez, e principalmente ouvindo de ti, que é uma boa
aproximação a gente considerar de 1 a 3%, né, de todo aquele mercado total, ou seja, que você abranja de 1 a 3% desse mercado como sendo, né, uma aproximação daquilo que você vai conseguir, para quem que tu vai vender e todo esse tipo de coisa. Queria que você me explicasse esse método, essa visão, assim, está correta? É uma boa aproximação? É algo razoável? O que que você enxerga sobre isso? Legal. Existe uma matemática básica no mundo de venture capital dos investidores que para a startup retornar é, 20 vezes em 10 anos, ela precisa estar no mercado acima de US$ 1 bilhão, ela precisa alcançar 5% desse mercado e crescendo 2 dígitos ano após ano. E aí ela meio que domina esse mercado e tal, e consegue ter essa saída muito grande. Então, você vai ver em várias apresentações que às vezes a galera coloca até meio padrão, assim, 5% desse mercado. Eu não gosto porque às vezes fica muito irrealista, sabe? Não fica um dado factível, né, da gente se alcançar. Eu acho que, assim, tem que ver sempre a capacidade que a gente tem de alcance, entrega e distribuição, né? Massa que você citou essas fontes, de fato, são riquíssimas. Quando eu montei a apresentação, não me veio à cabeça, assim, colocar, mas, cara, Sebrae, Sistema S de forma geral, Receita Federal, tem algumas digitais que até olham, assim, o competidor das páginas, competidor do site, tipo SEMrush, é muito massa, porque já mostra ali perfis parecidos do seu. Eu acho que vale muito a pena de fato mesmo. Principalmente quando você não tem clareza do mercado de startups que você está inserido, né? Quando você sabe qual que é o mercado, é tipo fintech. Meu, tem muita coisa de fintech no mercado brasileiro. Então, é muito mais fácil ir pelos reports, estudos, bases de startups e tal. Agora, quando você vai criar um negócio mais hard science, que envolve um hardware, ou é biotech, mais complicado, não é tão óbvio, né? Então, acho que é rico e procurar nesses lugares também. Eu faria eu acho que, assim, quando você faz o Tansanson, é muito legal você colocar a sua meta estratégica com base no tamanho de mercado. Então, pô, daquele nosso som, nossa meta nesse primeiro ano é alcançar tantos por cento. E você vê se aquele número é factível, não só o número pelo número, né? Então, esse ano a gente quer faturar, tipo, R$ 100 mil, R$ 100 mil de tantos clientes. 10 mil usuários representam tantos por cento desse som. Isso já faz você criar esse exercício de cálculo de mercado, saber se o mercado está crescendo, se a gente cresceu acima da média de mercado. Se a sua startup, ano após ano, cresceu o dobro que o mercado cresce, já está ok, sabe? Já é ótimo. Porque 10 anos é muito tempo. E geralmente a galera acha que startup tem que dar certo no ano seguinte, né? Mas, cara, construir uma startup que vai longe é muito trabalho. Meu, 2 anos validando, pensando na ideia. Mais uns 2 anos quando o produto acerta, encaixa. Mas os 4 primeiros anos é meio que no limbo ainda, né? Não é tão rápido as coisas. A hora que você acerta na veia, encontra ali qual que é o canal certo de aquisição e distribuição, aí a startup cresce de verdade mesmo. Até então, antes é tudo seed, tudo validação, teste, hipótese. Aí crescimento já é mais redondinho. E aí você fica mais assim, 3, 4 anos nessa fase de crescimento, até chegar a um nível que quando sua startup está com 6, 7 anos, o negócio deu certo mesmo. Aí você começa a criar, você começa a ter uma cultura organizacional mais forte, governança, investidores institucionais mais avançados, processos, políticas, playbooks, as famosas máquinas de vendas, máquinas de produto, máquina de investimento, máquina de captação é, de coisas. Então, é uma jornada longa, sabe? Vai um puta de um tempo. Então, acho que quanto antes você já consegue amarrar as metas com o tamanho de mercado e ver se você está um track ou não, acaba sendo melhor. Eu vou até emendar aqui rapidinho. Eu acho que, pelo que tu comentou, assim, no caso ali a gente pega, vamos dizer assim, eu quero ver se o meu raciocínio está correto, inclusive.
Mas você comentou, né, poxa, vamos estabelecer um teto aqui do quanto, uma meta, né, para esse ano, então, sei lá, pode ser 1%, 2%. Acho que, assim, se existe mercado, então, beleza, vou tentar conseguir esse 1, 2%. Entendo eu que o próximo limitador, o próximo gargalo seria, então, a tua capacidade produtiva de entrega, esse tipo de coisa, para você chegar nessa meta, correto? Ou existiria algum outro fator que eu tô fugindo, não tô vendo que viria antes da capacidade produtiva, assim? Uhum. Eu gosto sempre de olhar benchmarks, sabe? Eu acho que, geralmente, é, o Brasil, a gente sempre faz copycat aqui, né? A gente vê o que está dando lá certo e surge a ideia aqui. Ou sempre vai ter algum lugar que está na nossa frente, né? Tirando, assim, o setor do agro, que eu acho que é um pouco mais moderno no Brasil, o resto a gente está geralmente muito atrás, né? Então você sempre vai ter um caso na China que é muito melhor, um caso americano que é muito melhor. Eu acho que vale a pena acompanhar e ver se como é que foi o crescimento deles é, lá no começo, sabe? E ver se a gente não consegue acompanhar aquele ritmo de crescimento também. Aí você pode ir nessa estratégia. Tipo, quando eu entrei no iFood, eu fui estudar DoorDash, que é tipo o iFood americano. E aí eu vi que a DoorDash se inscreveu na iCombinator, que é a maior aceleradora do mundo. Fui lá e vi o pitch da DoorDash quando entrou na iCombinator 8 anos atrás. Aí fui stalkear os fundadores, achei palestra no YouTube deles com 3, 4 anos de empresa. Aí depois saiu o prospecto deles, porque eles fizeram a IPO, né? Então saiu o prospecto. Cara, prospecto é um documento maravilhoso de se estudar, meu. Você pega o player americano que é listado na bolsa americana, digita lá, tipo, Uber SEC Prospect IPO. Meu, você acha o documento completo, 60 páginas, porque captou não. Quer ver? Tem um saindo agora no Brasil que são sensacional. Eu li um da Enjoei, que eu fiquei, tipo, falei, caralho, que animal. Deixa eu ver se eu acho aqui o prospecto da Enjoei. Achei. Cara, só para dar um benchmark aí para vocês. Da Enjoei, que também é uma das startups que entrou na bolsa agora, tem da Melius, tem vários. Mas esse documento que eu mandei da Enjoei, você encontra para todas as empresas que são listadas na bolsa. Seja em Nasdaq, seja em Israel, China, Holanda, qualquer lugar. Então, você vai ter uma empresa muito parecida com a sua lá fora, impossível que não. Você pega um documento desse, assim, ele tem 800 páginas, 200 vai servir e ler, vai te dar muito benchmark de crescimento, apostas e etc. Aí eu acho que é uma forma legal de se ver. Aí você casa com o que rola no mercado de benchmark com a sua força interna ali também. Mas aí quando for o case em específico, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa em geral que você quiser explorar, é só me dar um toque no LinkedIn. Eu compartilhei um post sobre alguns insights da aula que eu dei aqui lá no LinkedIn. Se alguém quiser deixar algum comentário, alguma coisa, eu mandei aqui no chat, pode me adicionar lá. Por lá eu sou bem acessível no chat também. Pode me mandar PDF para dar feedback, pitch, ou se tiver alguma dúvida de investimento, fica super à vontade. Mas acho que eu iria assim, de formas gerais. Perfeito, Andrei. Obrigado, cara. Vou passar a bola aí pro outro pessoal que quer fazer pergunta. Obrigadão. Show. Verificando aqui no chat se a gente perdeu alguma pergunta. Era mais o Felipe mesmo que tinha comentado. Eu não sei se é uma pergunta, mas o Gustavo mandou diretamente para mim. Acho que ele deveria ter mandado no geral. Mas ele elogiou a apresentação, mas ele pediu em off qual é o teu apresentador de slides. Que ele achou bacana pro pitch dele. Como assim? É o Google, Slides mesmo, é que eu boto a apresentação. Cara, quem sabe faz ao vivo, quer ver? Não tem muito segredo, não.
Quer ver? Peraí. Ó, eu uso o Google mesmo. Aparecendo aqui, né? O que eu gosto de usar nos slides é isso daqui, o apontador. Aí ele faz essa bolinha, eu acho que ela é fera para ilustrar, né? Porque, pô, quando a gente estava presencial, era, sei lá, botava a mão no slide, apontava o laser e tal. Agora é a única forma que fica mais interativa de mostrar e ilustrar, né? Então é meio default mesmo, né? Mas não tem muito segredo, não. Se pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida aí, pode ser bem aproveitar que a gente está entre poucas pessoas e trabalhar algo bem direcionado ao negócio. Ali a Simone mandou alguma coisa, não sei qual o meu segmento / categoria de startup. São serviços É? veterinários. Que é... Simone está podendo falar? Oi, sim. Vamos lá, Simone. Conta um pouco mais aí da sua solução em alguns minutinhos, só para eu entender. Então, eu estou chegando agora no projeto, na aceleradora, então eu estou muito verde, estou adorando tudo isso que tu está falando. E então, seria um aplicativo, uma plataforma para serviços veterinários volantes, em domicílio e afins, banho, dog walker, pet sister, e por aí vai, né? E eu não sei que categoria, não sei aonde inserir isso. Legal. É, de fato, é uma categoria difícil de se chamar o que que você é. Já já vão inventar alguma coisa de pet techs, alguma coisa bizarra assim. Você tem duas opções. Ou se você considera varejo como um todo mesmo, porque é uma categoria ampla pra cacete e tal, ou agronegócio, que também tem algumas coisas de corte animal e por aí vai. Mas eu acho que isso vai tornar complexo, então, vai complicar muito, sabe? Não precisa. O que que eu vou pegar aqui para você? A Pets fez um dos IPOs mais bem-sucedidos ano passado da Bolsa de Valores. Já está aprovado? Eu É, eu, achei que não estava ainda. eu acho que foi aprovado. Uau! E, cara, o prospecto da Pets eu não invisto na Bolsa, tá, gente? É que eu acho o prospecto documentos tão lindos que, como eu trabalhava com investimento de startup, sempre que caía uma startup, eu tinha um processo padrão de ler um prospecto daquele mercado. Então, eu já li muito esse tipo de documento. E, ó, aí no chat está o prospecto da Pets. Cara, é o documento para você ler, devorar, entender tudo o que está acontecendo. Não tem outro benchmark do que esse. E recentemente eu pude fazer uma mentoria com uma empreendedora de uma startup que chama Lilu. Cara, foi sensacional, assim. Ela levantou investimento com o João Kepler. Como é que chamava a mulher, meu? Era desse setor igual ao seu. Achei. Aline. Eu vou mandar o perfil do LinkedIn dela aí, você stalkeia, acaba seguindo, estuda da startup dela. Mas, assim, o mercado pet está em ascensão, cara. A galera trata melhor pet do que gente. E ela foi para o programa de TV e tal, tem conteúdo público, já vai te dar alguns insights. Então, o setor se preocupa, assim, de menos. Não dá para você seguir um tão fechadinho, porque o veterinário não tem tanto, mas pode ser tanto health, agronegócio, varejo, desencana. Já já, quando tiver mais soluções de pet tecnológica, eles criam uma categoria, né? Mas foca que é uma startup de serviço para pet e usa como benchmark alguns desses cases aí que eu passei também. Tá joia, valeu. Tirou minha Imagina. dúvida. Guilherme, tu está com teu áudio mutado. Obrigado está pela falando. avisar disso.
Só eu tava lendo o comentário da Bruna que ela encaminhou aqui, ó. Falou, Nem tinha reparado que você estava falando. ela elogiou a tua abordagem ali sobre o Thomson e Son e pela experiência dela com startups, os empreendedores acabam pensando que vão vender para todo mundo mesmo. Mas chegar no mercado acessível exige muito esforço, pesquisa e, antes de tudo, entender bem o seu propósito e quais as dores do mercado você quer resolver. Inclusive, ela fez até um vídeo sobre isso, está disponível ali no Instagram. Animal. Cara, eu acho que assim, a minha opinião sobre todas as metodologias que eu mostrei para vocês é até polêmica. No dia a dia, parece que não vai servir para nada. Mas eu acho que quando você faz ela, tem um papel educativo muito importante, sabe, para você. É tipo persona, cara. Você não usa persona toda hora no seu negócio. Mas você fazer atividade de persona ajuda a alinhar o time, alinhar a comunicação, deixar todo mundo comprado com a mesma visão, nivelar o conhecimento da galera. Tudo isso que eu mostrei para vocês, eu acho que assim, se você faz a cada 3, 6 meses, vai ser muito rico e valioso. Mas não precisa se matar para fazer tudo isso, sabe? Eu acho que assim, tem que ponderar e colocar na balança. Eu prefiro muito mais assim que a startup esteja crescendo, avançando bem, do que ficar se matando fazendo esse monte de PPT, deck e tudo mais, sabe? Mas eu acho que você precisa saber os outputs dessas coisas. Precisa saber quem que desponta, quem que manda bem, o que acontece. Então, tipo, Simone do mercado VET, cara, tem que estar por dentro da Pets. E a Pets é uma grande marca. A Simone, ó, o que você tem que fazer, Simone? Vamos, quem sabe faz ao vivo. Gostei desse quadro aqui. Deixa eu fazer uma coisa legal já aqui que vai te ajudar. Deixa eu compartilhar na tela. Opa, peraí que eu abri um Google Tradutor sem querer. Você vai lá no Google Alerts, monitorar conteúdo e tal. Deixa eu só trocar de conta, botar minha pessoal. Esses aqui são meus Google Alerts, ó, que eu monitoro todo dia. Meu nome, claro, Delivery Much, Food Techs, Fundraising, iFood, Inovação, Investimento em Startup, Rappi, restaurantes, startups, Uber Eats e Venture Capital. Todo dia, na minha caixa, o que chega é isso daqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ir na minha conta pessoal. Duro que eu tenho mania de arquivar meus e-mails, minhas caixas ficam meio limpas. Talvez eu já tenha arquivado de hoje. Deixa eu... Cara, todo dia antes de começar a trabalhar, às 5 da manhã, chega um e-mail compilado para mim com todas as notícias daquelas tags que eu coloquei. Então, Simone, o que você faz? Você vai lá no seu Google Alerts, você vai colocar pets, você coloca Cobase, que é um outro grande player também, são grandes varejistas da área, e passa a acompanhar. Você pode colocar mais algumas top trends também. Startups de veterinários, startup animal, saúde animal, veterinários, cachorros, pets. Você cria o seu mix. No meu caso é bem diverso, sabe? Eu gosto de continuar acompanhando sobre startups, mas eu boto os principais competidores do iFood também, Uber Eats, Rappi, Delivery Much, puta, é animal porque já chega até mim o que eu quero acompanhar sobre eles também, sabe? Então acho que acaba sendo uma atividade bem rica aí também. Aproveitar E, isso. Perdão, e, pode falar. e na verdade, o que eu fazia quando teve uma época que eu captava patrocínio, né, para evento na faculdade. E aí eu ia lá e colocava o nome dos meus prospects no Google Alerts. Então eu ia captar com a Ambev. Eu ia lá e colocava Google Alerts da Ambev. Porque quando saía a notícia da Ambev, eu já tinha uma história para contar para eles também. Ah, vi que vocês estão fazendo isso, isso, isso. Então, às vezes, dependendo se você tiver uma venda enterprise corporativa para grande empresa, pode colocar até o nome da empresa para te passar essas informações também.
Bacana. Aproveitar e já está acabando o tempo. Se tem mais alguém que quer fazer alguma última pergunta e utilizar do conhecimento aí do Andrei. Só aí abrir o microfone ou mandar ali no chat. Pô, galera, mas vocês curtiram, valeu, dá um joinha aí, ó, na O pessoal reação. elogiou bastante ali no chat. É difícil para ter visibilidade. Mas tranquilo, Andrei. Você não vale. O Guilherme aí dando. Ah, não, mas eu adorei sim. Acho que foi super completo. Já me encaminhou ali o material, vou estar distribuindo para o pessoal que compareceu. Mas te agradecer, Andrei, por dedicar esse tempo aí, passar essa noite conosco. Aí foi um material super completo. Acho que deu para mostrar vários nortes aí para esse pessoal que está começando agora. Tenho certeza que eles tiraram bastante valor aí da tua apresentação. E que nem tu comentou, tem canal aberto ali para o LinkedIn, então se vocês quiserem conversar lá, vai ser uma oportunidade. A gente também está planejando alguma interação mais direta contigo aqui pelo próprio Técnico Startups, então vai ser uma oferta nossa para algumas startups do nosso programa. Então a gente vai estar selecionando um pessoal aí que está a fim de conversar contigo, então vai ter a oportunidade de ter uma mentoria 1 para 1. Não sei se você quer fazer algum fechamento, vou agradecer, enfim, te deixo aí a palavra. Legal. Não, assim, eu acho que, cara, de mensagem final, uma das coisas que a gente avaliava nas startups quando eu fazia investimentos mais importantes, que eu vejo que faz muita diferença, era o que a gente chamava de coachability, que é o quanto que a pessoa é cabeça aberta para aprender coisas novas. A pior coisa, a pior ameaça que uma startup pode ter é o fundador, a fundadora, empreendedor, empreendedora, ser tão cabeça fechada a ponto de ter uma miopia de mercado, né? Ficar cego e, não, meu produto é muito bom, foda-se os concorrentes. Tipo, para a Simone é muito mais cômodo ela falar, mas a Pets é muito grande, não pensa nos clientes, dane-se a Pets. Mas, cara, olha só que riqueza de informação que ela tem nesse prospecto. Vale muito mais ela acompanhar e usar Pets como um case do que qualquer outra coisa também. Então, geralmente, eu gosto muito de estimular esse viés mais da abundância e colaborativo e ser cabeça aberta. Não gosto da palavra mindset, mas ter a forma de pensar mais aberta. Porque você só tende a ganhar, sabe? Aprender com o resto do mercado e desdobrar isso em ação e resultado aí para o seu dia a dia. Então, quando eu acho que a gente fala análise de mercado, às vezes a gente fica com medo de se expor, mas, cara, mete o louco, aproveita que está em pandemia, evento online, é super fácil você entrar num webinar, falar com a pessoa direto, mandar uma mensagem. Eu acho que, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, dá para você sempre chegar nesses grandes players, ficar por dentro, aprender com eles. E quem sabe um dia eles podem até comprar você também, né? Acho que é isso que eu daria de dicas finais. Show, Andrei. Agradeço também a presença aí do pessoal. Enfim, vai estar encerrando aqui já. Então, vamos ter próximos workshops, enfim, vai ter uma agenda aí lotada aí para esse ano. Então, vamos estar se encontrando de novo, pode ter certeza. Valeu, Andrei. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abração. Obrigada, Boa Andrei. noite. Boa noite.